Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom estar aqui contigo nessa manhã de Quaresma, essa manhã de reflexão, essa manhã que nós podemos falar e ouvir a voz de Deus. Nessa manhã de céu nublado aqui em João Pessoa, mas uma manhã abençoada, uma manhã que Deus nos deu, fôlego de vida que Deus nos deu. Então, muito bom estar aqui contigo nessa manhã, a gente poder refletir, ler a palavra de Deus e pensar sobre os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. O tema de hoje é chamado e chamada para servir a Deus. Nós estamos trabalhando o propósito do ministério. Eu quero ler com você lá no livro de Jó, capítulo 10, versículo 8, que nos diz assim: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. O Isaías ainda vai dizer para a gente lá no capítulo 43, versículo 21, o seguinte: o povo que formei para mim proclamou o meu louvor. Então eu quero repetir para você nessa manhã: você foi chamado, você foi chamada para servir a Deus. Deus, quando criou todas as criaturas da terra, Ele deu a cada uma delas uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, outros escavam, outros voam, alguns cantam bonito. E nós, seres humanos, nós fomos concebidos e moldados por Deus para realizar também determinadas tarefas. Deus nos deu dons específicos. Ao olhar o relato da criação lá no Éden, Deus nos deu a capacidade de cuidar do jardim. De cuidar. Deus disse para nós dominarmos sobre todas as criaturas da terra. E quando a gente olha essa palavra dominar, a gente pensa em destruir, em usar de maneira incorreta e tal, e a gente não consegue pensar sobre essa questão do cuidado. Mas Deus nos deu dons específicos. Deus nos deu qualificações. Nós fomos chamados e chamadas por Deus para um ministério específico. Deus tem nos dado um ministério em nossas mãos. Qual é o ministério que Deus tem dado e confiado a você, meu irmão, minha irmã? Então, nessa manhã nós vamos refletir um pouco sobre isso. A Bíblia vai dizer lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, o seguinte: nós somos criaturas de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Todos nós já sabemos que não são as obras que nos dão a salvação. A salvação é pura graça de Deus. É amor de Deus derramado sobre nós. Mas aqueles e aquelas que foram salvos e salvas por Deus foram chamados a testemunhar essa salvação em Deus por meio das obras. E obras que de antemão foram feitas por Deus. Então nós vamos meditar um pouco sobre isso. Deus nos deu um ministério específico. Deus nos deu habilidades, interesses, talentos, dons. Deus nos deu personalidade e nos proporciona experiências de vida para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nos deu uma missão. E quando Deus nos dá uma missão, quando Deus revela a sua vontade para mim e para você, Ele nos equipa de maneira que nós possamos realizar essa missão. Ele nos equipa. Lembra daquela frase que a gente gosta muito de falar, que Deus não escolhe, não escolhe, como é que é?
que Deus capacita os seus escolhidos. Eu não estou conseguindo lembrar a frase completamente nessa manhã. Deus está nos capacitando, Deus nos deu dons a fim de que nós realizemos o ministério que Ele chamou para que nós possamos desempenhar. E é interessante que o Rick Warren vai trabalhar uma expressão chamada forma. E dentro dessa expressão chamada forma, ele vai dividir o F é formação espiritual, o O é opções do coração, o R é recursos pessoais, o M é modo de ser e o A é áreas de experiência. E na reflexão de hoje e de amanhã nós vamos meditar sobre essa palavra forma, sobre esses conceitos. E hoje nós vamos trabalhar somente a formação espiritual e as opções do coração. Em 1 Coríntios, a epístola de Paulo aos Coríntios, lá a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, ele vai falar que Deus dá a todo crente dons espirituais para serem usados no ministério. Depois que terminar essa reflexão nossa aqui, abra sua Bíblia lá em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e leia acerca dos dons espirituais. Acho que é muito importante, isso vai dar mais força àquilo que nós estamos meditando nessa manhã. E os dons espirituais são habilidades especiais concedidas por Deus para que nós possamos servi-los. São presentes de Deus para os seus filhos e filhas, para que nós possamos usar com sabedoria e para a glória do seu nome. E aí nós já falamos aqui nessa manhã que não é por merecimento. Deus não trabalha com méritos. Deus trabalha com graça. Deus trabalha com graça, não por méritos. Os dons são manifestação da graça de Deus na minha e na sua vida. É cuidado, é carinho. Geralmente eu falo, é um cafuné de Deus para nós. E esses dons que Deus deu para mim e para você, eles não foram concedidos a nós para o nosso próprio benefício, mas para o benefício dos outros, do outro, da outra. Não é para mim próprio, não é para minha glória, não é para edificar somente a mim, porque não faria nenhum sentido. Nós já trabalhamos aqui o propósito da comunhão, de estar ligado na videira. Nós já trabalhamos aqui, nós estamos trabalhando aqui falando sobre serviço ministerial. E Deus derramou dons para nós e sobre nós, foi para que nós possamos usar esses dons para a edificação da igreja. Paulo vai dizer lá no capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Esse fim não se encerra, esse dom não se encerra em mim. Não começa e termina comigo. Começa em mim e termina no outro. Quando nós usamos os nossos dons em conjunto, a igreja é fortalecida, edificada. A igreja tem capacidade de chegar à maturidade espiritual. E aí eu quero te perguntar nessa manhã, meu irmão e minha irmã, você já orou a Deus para que você possa descobrir quais são os dons que Deus te deu? Você já orou a Deus para descobrir quais são os dons que Deus tem para você? Se você ainda não fez essa oração, se você ainda não se derramou na presença de Deus para descobrir aquilo que Ele tem para a sua vida, eu quero te incentivar, eu quero te encorajar
a falar com Deus e pedir a Ele: Senhor, revela-me qual é o dom que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. E ao descobrir esse dom, Senhor, me ensina como usá-lo. Usá-lo não em benefício próprio, mas para a glória do Teu santo nome, para edificar a Sua igreja, para levantar outros e outras, para incentivar o meu irmão e minha irmã a Te servir com qualidade. E aí, quando nós falamos de dons, nós também precisamos falar sobre alguns problemas comuns na comunidade de fé quando nós falamos sobre os dons. Primeiro é a inveja de dom. E o segundo, o prestígio do dom. A gente não pode cair nessa cilada. Quando nós caímos nessa cilada de comparar os nossos dons com os dons de outras pessoas, quando nós nos sentimos insatisfeitos com o dom que Deus nos deu, quando nós nos ressentimos, temos ciúmes do dom que Deus deu para outra pessoa, aí tem um problema. O problema da ingratidão. Quando nós temos inveja do dom que Deus deu para uma pessoa e nós não temos essa mesma capacidade, esse mesmo dom, nós estamos sendo ingratos e ingratas com Deus. Quando nós falamos de prestígio de dom, parece que a gente dá mais valor a certos tipos de dons do que a outros. E geralmente a gente dá mais visibilidade, ou a gente prestigia mais os dons que são visíveis dentro da comunidade de fé. Por exemplo, o ministério da pregação e o ministério do louvor. São dois dons, são dois ministérios que aparecem, que são mais visíveis na igreja e que geralmente nós pensamos que são dons que são superiores a outros dons que não aparecem tanto na igreja. Geralmente nós exageramos enfaticamente alguns dons em detrimento de outros. E aí eu quero te dizer, meu irmão e irmã, 1 Coríntios 12, versículo 5 vai dizer que há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é o mesmo Senhor que estamos servindo. O maior de todos os dons é o amor. Pense nisso. O maior de todos os dons é o amor. E aí eu quero te dizer que Deus nos dotou de uma capacidade para amar. Então, todos e todas têm essa capacidade para amar. Alguns cantam, alguns pregam, alguns cuidam, outros acolhem. Nenhum desses é maior do que o outro. Eles se complementam. A pastora falou na reflexão anterior sobre o corpo, né? Sobre partes do corpo que se complementam, um todo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos deixar isso de lado. Vamos parar de enfatizar uns dons em detrimento do outro. E vamos entender que cada dom que Deus nos deu com um propósito, o propósito de edificar o seu corpo, a sua igreja. A questão aqui nessa manhã é o seguinte: como que eu vou utilizar o meu dom para a glória de Deus, para o serviço de Deus,
para edificar a igreja, para falar a outras pessoas sobre a maravilha que é servir a Jesus. Então tenha essa clareza. A Bíblia usa o termo coração para descrever o lote de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que nós possuímos. Provérbios vai dizer no capítulo 27, versículo 19 o seguinte: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Quando nós falamos de coração, imediatamente nós estamos ligando a paixão. E é interessante que existem certos assuntos que despertam em nós a paixão. E às vezes esse assunto que desperta em mim paixão não desperta tanta paixão em outra pessoa. Às vezes as pessoas nem ligam tanto para isso. E aí por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque essa é uma chave de compreensão da capacidade que Deus está nos dando para servi-lo. Quero dizer para você nessa manhã, e fazendo uma ligação com a questão dos dons, não ignore os seus interesses, aquilo que desperta paixão em você, porque isso pode ser uma chave para ser usado para a glória de Deus. Há uma razão pelo qual você gosta, você se interessa sobre determinados assuntos, sobre determinados serviços, sobre determinadas coisas dentro da comunidade de fé. E Deus quer utilizar esse seu interesse, essa sua vontade, esse seu despertamento e essa sua paixão para desenvolver o serviço ministerial que Deus está colocando no seu coração. E aqui o entusiasmo é um sinal revelador do serviço que Deus está colocando nas suas mãos, daquilo que Deus tem para você, do chamado que Deus tem para mim e para você. Quando você está fazendo o que você ama, ninguém precisa te motivar. Ninguém precisa te desafiar. Ninguém precisa inspecionar, porque você está fazendo pelo mero prazer. Por sua própria vontade, porque você gosta, porque você ama, porque você está colocando a sua paixão naquilo que Deus está despertando de interesse no seu coração. E aí quando nós fazemos, porque nós amamos, nós não damos nem papo, nós não precisamos de reconhecimento, nós não precisamos de recompensa, nós não precisamos ser aplaudidos, nós não precisamos de pagamento, porque a graça de Deus invadiu o nosso coração de uma maneira tão especial que eu entendo que ela já é tudo na minha vida. Os maiores realizadores de coisas no mundo são pessoas que são movidas pela paixão, não pelo lucro e não pela obrigação. Então, nessa manhã, nós refletimos aqui sobre formação espiritual e refletimos sobre opções do coração. Você foi chamado para servir a Deus. Você foi chamado para servir a Deus. Deus age por intermédio de homens, mulheres, jovens, crianças e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. Aqui está numa tradução mais livre, numa tradução do Cristiano,
mas você pode ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Uma pergunta para sua meditação durante todo o dia é o seguinte: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas apaixonadamente e gostando de servir? É a pergunta para nós nessa manhã, para a nossa meditação. E aí eu quero orar contigo, meu irmão e minha irmã. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela chuva que cai nessa manhã. Ela é bênção, Senhor. Ela é bênção. Obrigado por essa brisa que corre aqui no quarto nesse momento. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela noite de sono. Obrigado, Senhor. Se tem alguém que trabalhou nessa noite, Senhor, obrigado pelo trabalho também. Nós te agradecemos. Deus, nessa manhã nós refletimos sobre o chamado que o Senhor tem para nós de servir. De servir não a nós mesmos, Senhor, de servir uns aos outros. E entendendo, Senhor, que o Senhor nos chamou para servir e servir uns aos outros, automaticamente nós estamos lhe servindo. Nós refletimos sobre os dons, sobre as intenções do coração. Senhor, nessa manhã nós queremos te pedir, revela a nós, Senhor, qual é o seu desejo, qual é o seu dom para as nossas vidas, qual é a capacidade que o Senhor nos deu. Senhor, nos ajuda a entender, Senhor, que os interesses, aquilo que desperta a paixão no nosso coração, isso pode ser utilizado para a glória do Teu santo nome. Senhor, desperta a Tua igreja para o serviço que o Senhor tem para nós. Desperta-nos para a missão, Senhor. Enche o nosso coração do Teu fogo, Pai. Que o nosso coração queime, Senhor, de amor, Pai. E que esse amor, Pai, possa ser demonstrado em serviço para a glória do Teu santo nome. É o que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus derrame graça sobre nós. Busque os dons. Tenha discernimento dos interesses do seu coração. Os interesses do seu coração podem revelar aonde Deus quer usar a minha e a sua vida. Que Deus nos dê um dia abençoado para a glória dele, em nome de Jesus, e até amanhã. Um cheiro.